Olá, pessoal, bom dia para quem está assistindo de manhã e, enfim, né, sejam bem-vindos, né? Mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Adamantina. Agora com uma temática, na verdade, que nós já conversamos, mas para recuperar alguns pontos importantes para vocês, que é o fechamento das eletivas e o conselho de classe série participativo. Eu sou a PEC Renata Batista, para quem não me conhece, eu sou a PEC de Projetos Especiais e Programas da Pasta, e junto com a nossa SEC, né, que é a coordenadora do diretor, que está como diretora do Núcleo Pedagógico de Adamantina, Roseli, montamos aqui alguns pontos de reflexão sobre essa temática e que a gente acredita que vai contribuir um pouquinho para o trabalho que a escola já vem organizando e já vem realizando. Estamos na reta final, né, pessoal? Muito cansaço, enfim, né? Foi um ano difícil, um ano de retomada nesse pós-pandemia. Encontramos muitas fragilidades, mas também desenvolvemos muitas potencialidades a partir dessas dificuldades todas que surgiram. Tenho certeza que todos os professores e toda a equipe gestora de todas as escolas se empenharam muito para que os resultados aparecessem, para que houvesse muito mais do que resultados, mas para que houvesse uma trajetória de sucesso, né? Uma trajetória significativa, tanto para estudantes como para a equipe escolar como um todo. Então, assim, o nosso objetivo de hoje com essa TPC não é fazer apontamentos, não é dizer o que está certo e o que está errado, mas na verdade é refletir sobre alguns pontos e que a escola consiga agregar e aproveitar da melhor forma possível o que a gente trouxe para vocês. Vocês vão ver que não tem muitas novidades, tá? É uma TPC mais para recuperar alguns pontos mesmo, e para contribuir para a escola nesse momento, para que ela consiga fazer esse fechamento com a qualidade que sempre foi feita, tá? A gente sempre busca melhorar no nosso trabalho e na nossa atuação pedagógica, e eu tenho certeza que vocês também estão nesse caminho e estão nessa pegada, ok? Vamos lá. O objetivo, então, o objetivo geral de hoje é refletir sobre os propósitos e encaminhamentos das ações de encerramento do ano letivo, a partir das considerações da avaliação das eletivas e do conselho de classe série, considerando o planejamento, o desenvolvimento e os desdobramentos no cotidiano escolar. O objetivo geral, então, do dia de hoje, ele se desdobra em três situações, né, em três momentos. O primeiro momento é subsidiar um movimento dialógico do Conselho Participativo, propriamente dito, né, do Conselho de Classe Série. Num segundo momento, é promover um movimento avaliativo através dos encaminhamentos dialógicos com vistas à qualificação pedagógica das eletivas. E num terceiro momento, é recuperar conceitos orientadores, etapas de organização e encaminhamentos para o fechamento do semestre e ano letivo, tá? Então, na verdade, é um momento de avaliação. Avaliação do quê? Né? Da eletiva, que a maioria das escolas estão aí no processo, algumas escolas já finalizaram a culminância e algumas estão no processo de execução da culminância. A gente sabe que tiveram muitos problemas aí em relação a datas, em relação a cronograma, e agora com os Jogos do Brasil, algumas escolas estão tendo que se reestruturar para isso, mas eu tenho certeza que vocês estão se empenhando e realizando da melhor forma possível. O conselho, que é uma ação que já está no regimento, já está no planejamento da escola, a gente não tem como fugir disso, mesmo porque é muito importante. E essa ideia de recuperar os conceitos orientadores, essas etapas de organização, é entender que esse momento de avaliação ele é importantíssimo, porque eu estou fechando o ano, pensando nas potencialidades e fragilidades que aconteceram nesse trajeto do início do ano letivo até agora, e de como eu posso organizar ações e pensar em ações que venham a contribuir para a continuidade desse trabalho em 2023.
Então, eu costumo dizer que esse é um momento de parada muito significativo, talvez o mais importante, porque ele é o primeiro passo de 2023, né? Tá logo ali. Então não dá para a gente pensar muito e não dá para a gente vir para 2023 e recomeçar tudo de novo, né? A sensação de recomeço ela é muito boa, mas a gente precisa ter um ponto de partida, né? A gente tem que saber onde está para a gente vislumbrar onde a gente quer chegar. Nesses três movimentos, então, né, nesses 3 momentos da TPC de hoje, os objetivos específicos, no primeiro momento, em relação à temática Conselho de Classe Série Participativo, é revisitar a TPC realizada no período de 3/10 a 7/10, que ela discorre um pouquinho sobre os procedimentos importantes para essa ação, e orientar a realização de movimento pedagógico alinhado aí às vivências das unidades escolares. Na ocasião, nós trouxemos até 2 boas práticas, né? Uma da Escola Dom Bosco e uma da Escola 9 de Julho. Num segundo momento, o objetivo específico é conscientizar novamente sobre esse processo de avaliação das eletivas, que prima pela atuação protagonista, tanto do professor como do estudante, a partir das orientações da TPC realizada em 31/5 pela SEDUC e realizada na diretoria de ensino no período de 27/6 a 1/7. Num terceiro momento, é pensar na culminância das atividades de 2022 e nessa projeção para 2023, né? O que é importante considerar no planejamento para 2023. Bom, pensando, né, em uma frase de efeito, em uma reflexão, em alguma situação assim, para iniciar nossa conversa, eu me deparei com uma frase que faz muito sentido para mim, do Érico Veríssimo, que diz assim: em geral, quando termino um livro, encontro-me numa confusão de sentimentos, um misto de alegria, alívio e vaga tristeza. Relendo a obra mais tarde, quase sempre penso, não era bem isso que queria dizer. Quando a gente planeja alguma coisa, no caso do Érico Veríssimo, a escrita de um livro, no nosso caso, são as ações que a gente vem para desenvolver na escola e que a gente chega com gás danado para realizar e com várias expectativas, a gente tem um pontapé inicial do que a gente está fazendo. E a gente se empenha muito para realizar isso tudo durante todo o ano letivo. Quando chega o final do ano, é um misto de sentimentos. A gente sabe que trabalhou muito, a gente sabe que fez muito, a gente sabe que se dedicou muito. E ao mesmo tempo tem um sentimento de frustração, de coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez, de coisas que a gente fez, mas que a gente não teve o retorno que a gente gostaria que tivesse. Questões de valorização, questões de reconhecimento, questões de resposta às nossas expectativas, elas estão todas em ebulição nesse momento do ano letivo. E às vezes a gente olha para trás e a gente percebe coisas que poderia ter sido diferente, mas que passou, já foi, já aconteceu. E é um momento de um amadurecimento muito grande, de olhar para o que a gente fez, de considerar o nosso esforço, de considerar o nosso empenho, mas também de olhar sem vícios e dizer assim, olha, eu vou transformar essa fragilidade em potencialidade, eu vou olhar melhor para tal questão, eu vou olhar melhor para tal estudante. Eu tenho um diagnóstico muito fiel para o ano que vem, para o ano de 2023. Seja para uma ação diretamente com o estudante, seja para uma ação comigo mesma, como profissional. Então, é um momento muito significativo. É um momento que a gente precisa realmente se afastar um pouquinho e olhar com esse caráter de avaliação. Não uma avaliação punitiva, que aponta e quantifica, mas uma avaliação qualitativa e formativa que nos direciona para a continuidade, para esse movimento cíclico, né? Então, assim, que a gente aproveite esse momento. Como eu disse para vocês inicialmente, talvez eu não esteja trazendo nada de muito novo, mas eu estou trazendo uma pausa para a gente olhar para coisas que já aconteceram, até movimentos formativos que já aconteceram e direcionar o nosso olhar com foco no que a gente vai desenvolver em 2023. Como a gente vai encerrar 2022
e como nós pretendemos começar 2023. O conselho de classe, ele é um momento muito importante em todo o processo, é por isso que ele acontece no final de cada bimestre, porque é um momento da gente entender de onde a gente partiu, onde a gente está e onde a gente pretende chegar. Ele é um momento que, por mais que a gente não queira e por mais que não seja o objetivo principal do dia, ele acaba sendo um primeiro momento um desabafo coletivo. A gente acaba meio que jogando algumas situações e alguns conflitos e algumas angústias, porque é natural, do ser humano mesmo. A gente precisa desse momento inicial. Mas ele tem uma vertente que não pode ser desconsiderada e que não pode ser ignorada, que é a experiência formativa, que é esse processo de ação, reflexão e ação, que é olhar para o que a gente fez, que é ter um olhar aguçado para fragilidades e potencialidades sempre. É pensar que fragilidades, elas, quando superadas, elas podem se tornar potencialidades. E é pensar que potencialidades podem ser replicadas dentro da equipe e podem vir a trazer um resultado muito significativo para todos. É olhar para o que a gente fez com olhar de turista. E é olhar para o que a gente quer realizar com o mesmo olhar de quem quer descobrir algo novo e quer resultados com esse algo novo. O foco desse momento, ele é o aluno. É o momento de olhar para o processo de ensino-aprendizagem, é o momento de olhar para a prática docente, é o momento de considerar os avanços e os obstáculos do processo. Às vezes um aluno não avançou quantitativamente, mas qualitativamente no processo, o professor sabe muito bem elencar quais foram os desafios e quais foram as conquistas dessa trajetória. É um momento de retomar e organizar a educação educativa, a ação educativa. É um momento de considerar o que eu fiz, o que eu poderia ter feito e o que eu ainda posso fazer. É um momento de considerar intervenções, é um momento de buscar parcerias, seja dentro da unidade escolar, seja fora dela. E é um momento de considerar o meu aluno aprendeu, ele não aprendeu, o que é possível contribuir para que ele aprenda, para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça a contento. Por isso é um momento tão significativo de formação, tanto para professores, quanto para estudantes, quanto para a equipe gestora. O conselho de classe, então, ele é uma reunião entre os gestores, coordenadores, professores, alunos e familiares, à medida do possível que a escola consegue organizar esse momento, e ele tem o intuito de analisar o desempenho dos estudantes. Mas a ideia é que essa análise de desempenho, ela não se configure apenas em um momento quantitativo, que seja um momento de culpabilizar pessoas e dizer o que foi feito, o que não foi feito, com caráter punitivo. O foco é no ensino e na atuação, na relação, na verdade, entre o ensino e a aprendizagem. Então, é o foco no ensino e a sua relação com a avaliação da aprendizagem. Ela é um momento de avaliação do processo didático, ou seja, é um momento de estabelecer uma rede de relações, podendo socializar dificuldades e boas práticas também, É um momento que os professores se reúnem para dizer o que foi feito dentro de cada componente, dentro de cada situação, e articular essas descobertas e essas análises do percurso, a fim do quê? De ter uma visão mais abrangente, mais articulada e objetiva da realidade. Então, a gente passa a ter uma análise qualitativa. Então, os dados são importantes, os dados são necessários, a gente trabalha com dados, mas a gente precisa considerar a trajetória, e aí a trajetória ela envolve questões de caráter mais qualitativo, que são tão importantes quanto os dados. Eu trouxe aqui uma proposta de uma reflexão de 6 minutinhos para vocês realizarem sobre quais as concepções de avaliação presentes na prática educativa dos professores. Então, quais as lembranças eu tenho como aluno sobre avaliação?
Dessas lembranças, quais eu mantenho na minha prática docente, quais eu não reproduziria jamais? E como eu me avaliaria avaliando? Como é esse processo? Pensa um pouquinho aí, vocês têm 6 minutinhos, né, para realizar essa atividade e logo a gente retoma. Bom, dentro da avaliação, a gente tem duas situações, né, que eu até falei um pouquinho anterior. O levantamento quantitativo e a análise de trajetória. No levantamento quantitativo, eu tenho o levantamento de notas e faltas, mas não no sentido de culpabilizar quem não conseguiu as notas suficientes, né? Então, se eu faço só essa análise fria das notas e faltas, eu acabo tendo esse processo de culpabilização e eu acabo tendo uma análise estática e classificatória. Eu acabo reiterando a exclusão e a evasão. Quando eu tenho uma visão mais para a trajetória, eu possibilito a discussão de novos encaminhamentos ou estratégias de recuperação. Eu penso nas defasagens do meu estudante e eu promovo aí uma análise integral e inclusiva. Então, a ideia não é descartar os dados, mas é olhar para os dados com um olhar qualitativo. Então, qual foi a trajetória? Onde meu estudante estava? Qual foi o percurso que foi oferecido para esse estudante e onde ele está hoje? O que ele tem de saberes hoje? Então, não é só considerar o que ele não sabe, mas é considerar também o que ele sabe para propor ações que realmente estejam focadas na necessidade do meu estudante, na fragilidade do meu estudante e na superação dessas fragilidades. O foco do conselho participativo é sempre no processo educativo. E é sempre na solução. Não é um momento de ficar preso ao problema, mas é de encontrar possibilidades de solução para aquele problema. Estratégias de superação dessas dificuldades, encontradas tanto pelos alunos, né, nesse processo de aprendizagem, quanto por professores no processo de ensino. Em muitos momentos eu preciso da ideia do meu colega. Eu preciso ouvir o que o meu colega fez na aula dele para ver se eu consigo trazer isso para mim e fazer com que ela tenha um resultado melhor do que o que eu consegui. Esse processo, né, na verdade, ele resulta de uma participação consciente de todos que estão no conselho participativo. A equipe pedagógica, os professores, os pais e os próprios alunos. É compreender esse momento como um momento de olhar para fragilidades e potencialidades e trazer ações voltadas para essa realidade. O conselho de classe sério, então, ele é um momento de diagnosticar as ações que foram desenvolvidas, verificar e deliberar sobre o plano, se ele foi executado ou não, e propor ações que estejam voltadas para essas potencialidades e fragilidades. Então, não é um momento de olhar só para o que teve de resultado, mas é voltar no plano e entender o que foi proposto, o que foi organizado, o que foi planejado, alinhar isso ao que foi realizado e aí sim entender o que eu consegui de potencialidade, o que eu consegui de fragilidade, o que eu observei de fragilidade e como que eu vou agir daqui para frente. O conselho de classe sério, então, ele passa por 3 momentos, que é o momento de planejar como eu vou realizar esse conselho, desenvolver as ações e fazer os encaminhamentos necessários. Esse momento de planejamento é o momento que eu retomo as concepções de avaliação, o que a minha equipe pensa sobre avaliação formativa, é o momento de escuta ativa de alunos e professores, é um momento de organização dos dados coletados e de organização do próprio momento do conselho, da reunião do conselho. O desenvolvimento do conselho, então, é um momento de olhar para o perfil da turma, de fazer o levantamento das questões que são coletivas e daquelas que são individuais, que vai ter um tratamento individual. É um momento de avaliação, de autoavaliação por todos os envolvidos nesse processo e é um momento de propositura de encaminhamentos. A próxima etapa, que é o encaminhamento propriamente dito, é o momento de organizar os dados em ata, registrar isso em ata, planejar as ações de recuperação e dar ciência aos familiares e aos alunos
foco desse processo, que resultou desse processo de avaliação. Eu trouxe aqui mais um momento de reflexão, né, que é as ações para o conselho. Então, assim, levantamento das questões coletivas e individuais importantes para discussão no conselho de classe série e propostas de ações ou intervenções. Então, é o momento de eu, professor, olhar para a minha realidade e pensar assim, tem alguma anotação importante que eu precise levar para a reunião do conselho? Tem algum ponto muito significativo que eu precise passar para a equipe pedagógica da escola antes da reunião do conselho? Então, eu vou dar 6 minutinhos aí para vocês pensarem sobre essas questões e já anotarem aí para contribuir para vocês, para os encaminhamentos do conselho. Bom, pessoal, passada essa primeira etapa, né, de reflexão, eu vou entrar na questão das eletivas. Primeiro, eu queria dar uma devolutiva para vocês em relação à avaliação que eu enviei no final da TPC, que aconteceu no final de junho, que era sobre o que tal, que bom, que tal e que pena, né? Que era sobre sobre os pontos que vocês julgavam importante ali. Algumas questões, elas estão sobre a minha governabilidade e outras não. Algumas questões, por exemplo, eu adoraria fazer uma formação com todos os professores de eletiva, mas a logística não me permite. Eu tenho proposta uma formação de eletivas que infelizmente esse ano não aconteceu, por conta de outras demandas mais urgentes nesse pós-pandemia, em toda a logística da escola, em outras defasagens, digamos assim, que eram mais urgentes. Então eu também não consegui realizar esse ano. Eu só quero dar uma devolutiva para vocês que todas as respostas elas foram tabuladas e elas foram organizadas com propostas e planos para acontecerem aí dentro da logística da diretoria e dentro do que me é permitido. Outra coisa que surgiu muito é por que você não deu essa orientação antes? Porque a minha dinâmica e a minha demanda é muito parecida com a de vocês. O que acontece? Surgem outras demandas mais urgentes e eu preciso recuar, e aí eu acabo dando essa orientação mais pontualmente quando eu vou no acompanhamento da escola. Então, algumas coisas eu consegui fazer, outras eu não consegui, e eu também estou nesse processo de avaliação igual vocês, tá? Eu estou olhando ali para minhas fragilidades, para minhas potencialidades, para organizar um trabalho mais direcionado aí em 2023. Estou dando as orientações à medida que eu consigo, de forma mais pontual, mas infelizmente eu não consigo ainda fazer uma formação mais geral com vocês dentro da diretoria. E por que elas não aconteceram antes? Justamente por contas de demanda. A própria pandemia, ela direcionou o nosso olhar para algumas coisas e a gente precisou, em alguns momentos, recuar, em alguns momentos, investir. Então, assim, a avaliação de vocês não foi ignorada, tá? Em nenhum momento. Ela está sendo trabalhada dentro das possibilidades, dentro do que eu consigo fazer. Eu trouxe essa tela aqui novamente, só para relembrar com vocês a trajetória, o percurso, tudo que foi realizado dentro do semestre, dentro do ano letivo, que não foi pouca coisa. Gostaria de agradecer as devolutivas, gostaria de parabenizar o trabalho que vem sendo realizado dentro de cada escola. E principalmente o empenho de vocês em fazer com que as coisas aconteçam dentro da melhor forma possível. Só para relembrar, né, o foco principal das eletivas é potencializar a formação dos estudantes, é pensar nessa formação integral do estudante, é fazer ele investir no projeto de vida dele, no percurso formativo dele da melhor forma possível. Eu recuperei aqui a tela, o que as eletivas devem possibilitar, né, ao aluno, né, ao estudante, a questão do protagonismo, a questão da construção do currículo, a questão de ampliar, diversificar e aprofundar o repertório do estudante, desenvolver as habilidades dentro de um ou mais componentes, de alinhar isso ao projeto de vida do estudante, só para relembrar mesmo esse processo, tá? Além disso, favorecer a aquisição de competências específicas, aproximar a teoria e prática e aprimorar a autonomia do nosso aluno, do nosso estudante.
Eu trouxe aqui novamente para vocês as 3 dimensões, né? A pessoal, profissional e acadêmica. Relembrá-los que uma eletiva que prima pela consideração dessas 3 dimensões, ela acaba propiciando essa formação integral de uma forma mais qualitativa e é um processo aí que nós vamos investir mais em 2023, né? Eu consegui passar em quase todas as escolas. Segundo o meu levantamento, faltam 4 escolas que eu não consegui fazer essa formação de forma mais pontual, mas nós vamos retomar ela em 2023 e articular os planos de eletiva com essa proposta. Estou relembrando aqui o que a gente espera de um aluno protagonista, né, enquanto competente, autônomo e solidário, e o quanto isso é importante alinhado às eletivas, independente de nós estarmos falando de escola de tempo integral ou escola de tempo parcial. Trouxe para recuperar também esse infográfico que eu havia feito, tá? Que relembra todo o primeiro processo de acolhimento, de coleta de sonhos, consolidação de sonhos, construção dos planos e feirão das eletivas, que aconteceu tanto no primeiro como no segundo semestre. Esse movimento de culminância, que é o momento da gente mostrar o quanto houve de engajamento, de parceria, de protagonismo, é o momento de evidenciar a trajetória que foi construída, de consolidar o trabalho que foi realizado, e se a eletiva tiver um produto, é o momento de mostrar esse produto que foi construído dentro da eletiva. É um momento agora, as culminâncias estão acontecendo, né? E é o momento de retomar o processo de avaliação, e talvez até com um ímpeto maior do que aconteceu no primeiro semestre. É o momento do estudante e do professor avaliar o seu desenvolvimento, é o momento de considerar essa ideia de suporte do professor tanto para direcionar a avaliação do estudante, como de trocar entre os pares a melhor forma de avaliar esse processo, e é o momento também de avaliar a parceria escola-comunidade, porque é o momento de mostrar para a comunidade esse trabalho que foi realizado. Passada a culminância, é o momento de considerar a participação e o interesse que aconteceu nesse processo, se as diretrizes do currículo foram consideradas, se foram trabalhadas como deveriam, se houve esse trabalho tanto de atender ao currículo como de atender ao projeto de vida do estudante, ou se acabou se configurando como um projeto interdisciplinar ou um projeto qualquer, e de considerar de que maneira que a eletiva contribuiu para as metas de aprendizagem da escola. Então, é um momento muito importante, tão importante quanto o do conselho. Para a atividade de reflexão das eletivas, eu gostaria que vocês pensassem em 3 questões, né, sobre as aulas das eletivas propriamente dita. A eletiva planejada, ela foi desenvolvida de forma atrativa, criativa e inovadora, de fato. A eletiva possibilitou o engajamento do estudante? A eletiva se alinhou ao projeto de vida do estudante? Parecem 3 perguntas muito bobas, mas elas são muito significativas para esse processo de avaliação das eletivas. Passado esse momento, né, da reflexão, eu trouxe novamente a tela do PDCA, que ela foi usada na TPC de eletivas, mas ela pode ser usada no conselho também, tá? Vou pensar nas ações que eu planejei, vou pensar na trajetória que eu desenvolvi, vou avaliar esse processo, vou considerar esse pós-culminância e eu vou pensar em quais pontos são importantes para o trabalho a ser realizado em 2023. Nós vamos fechar 2022 com um diagnóstico e com pontos importantes a serem trabalhados no início de 2023. Bom trabalho para vocês e na próxima tela eu vou trazer uma nova reflexão pensando nesse conjunto de coisas, não apenas na eletiva. Vamos lá, pessoal. Última reflexão então de hoje. Refletir sobre as fragilidades e potencialidades considerando como ponto de partida o planejamento. O que eu planejei, eu consegui realizar? O que planejei foi executado? Considerar as dificuldades, os desafios e as potencialidades desse processo. E por fim, o que levar para 2023? Quais as ações eu tenho em mente? Quais são as propostas? Quais são os projetos diante do panorama que eu tenho? Bom trabalho para vocês e eu espero que isso contribua.
significativamente para a qualidade do trabalho pedagógico e para a sua formação como pessoa, como profissional e como eterno acadêmico que nós somos. Aproveitem os momentos de reflexão e socialização, porque nós aprendemos muito com o outro, né? A gente aprende muito se autoconhecendo, mas a gente aprende muito conhecendo o outro também. Bom trabalho! Aqui estão algumas referências em relação ao conselho de classe série, tá? É só um norte, só um panorama, é só um extra aqui para vocês. E essas são algumas referências relacionadas à questão das eletivas, tá? As aulas das eletivas. Aproveitem. Não se esqueçam de fazer o lançamento da presença na sede, tá? Enfim, né? Trâmites normais, nada de novo nesse sentido. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e eu espero ter contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, qualquer apontamento a fazer, vocês podem me procurar no particular ou através dos coordenadores de vocês, que eu estou à disposição. Muito obrigada. Excelente semana para vocês.